Olá, meus irmãos. Dia 3 de junho de 2020. Hoje é a primeira quarta-feira do mês desse ano, né? De quarta-feira do mês de junho. E eu vou deixar uma dica para vocês hoje. Se os irmãos querem perder peso nessa quarentena, o segredo é cortar o cabelo. Consegui finalmente cortar o cabelo. Estou me sentindo mais leve. Perdi peso, pelo menos aí um bom meio quilo. Não sou nenhum. Como é que era o nome do filho de Davi que cortava o cabelo uma vez por ano? Absalão. Absalão tinha um cabelão, devia ser uma juba, né? Um negócio enorme, que pesava, se não me engano, 20 ciclos por ano que ele cortava de cabelo. Mas é uma maneira segura de a gente perder peso aqui na quarentena. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, mas antes eu queria dizer que a igreja permanece por enquanto fechada. A diretoria e eu estamos conversando, temos conversado sobre a questão da reabertura. Terça-feira passada, não ontem, a terça-feira passada, o grupo dos pastores batistas, a ordem dos pastores batistas, a gente se encontrou na internet para conversar sobre o assunto, fizemos uma reunião e estamos aguardando o delinear das coisas pelos governos municipal, que já começou a abrir alguma coisa, estadual, que já está pretendendo começar a abrir alguma coisa a partir do dia 15, e o federal, que é o único que até agora não está impondo barreiras, não está dizendo que não deve fazer reuniões. Enfim, muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. Há pastores batistas aqui de Niterói que estão sendo um pouco mais conservadores, que dizem que vão abrir pelo menos em julho. Outros ainda não têm nem certeza se vão abrir tão cedo. O fato é, cada igreja batista tem o seu jeito de ser, cada pastor conhece as suas ovelhas, cada diretoria pensa de uma maneira. Então eu peço aos irmãos que orem. Orem para que nós possamos, orientados por Deus, tomar a melhor decisão, a decisão mais segura, para podermos reabrir as nossas portas num futuro muito em breve, se Deus quiser. O texto que temos para nossa leitura, nossa meditação nessa quarta-feira, é o texto que está no livro de Atos, no capítulo 9. Eu vou começar pelo versículo 1. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Já estava querendo importar prisioneiros de outra nação, porque Damasco fica na Síria. Então Paulo já estava atravessando fronteiras à busca dos cristãos para trazê-los a Israel perante o Sinédrio. Veja como são as coisas. Verso 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Provavelmente a sua versão vai dizer: Sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esta nova versão que eu estou usando aqui, a NVT, ela não traz essa parte final do recalcitrar contra os aguilhões. E eu vou te explicar o porquê. Porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E esta versão que eu tenho em mãos é uma versão que foi traduzida diretamente a partir dos manuscritos gregos. As versões como a King James, Almeida, né, aquelas mais tradicionais, e uma espanhola, a Reina Valera,
Algumas versões mais tradicionais, elas usaram outro texto, usaram um texto grego de Erasmo de Roterdã. Só que Erasmo de Roterdã produziu um texto a partir, como ele não tinha o texto grego na íntegra, ele usou algumas partes em latim, da Septuaginta. Então, por isso, há coisas que entraram e outras que não entraram nesta versão que eu estou usando. Repetindo, a versão que eu estou usando foi traduzida diretamente a partir do grego. Pastor, então quer dizer que Jesus nunca teria dito a Paulo que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões? Disse, se você abrir na sua Bíblia e eu abrir aqui na NVT, em Atos 26, 14, mais à frente, quando Paulo vai contar essa experiência, ele vai dizer, vai repetir que uma voz falou com ele e dizia, Saulo, dura coisa é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu já vi aqui na NVT, aqui não diz recalcitrar contra os aguilhões, diz uma coisa mais atual, do tipo, você não deve ficar caindo nos mesmos erros, deve fazer a minha vontade. Deixa eu até abrir aqui, para não ficar margem de dúvida. Atos, capítulo 26, versículo 14. Estava falando com o rei Agripa, e aí ele vai dizer lá assim, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade, que é uma tradução bastante prática do que seria recalcitrar contra os aguilhões. Tá bom? Vamos prosseguir aqui no texto de Atos 9. Então, quem és tu? Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que deve fazer. Meu Pai. Meus amados, que coisa incrível. Saulo de Tarso, judeu de judeus, como ele mesmo se declara, judeu de judeus, fariseu de fariseus, um homem criado aos pés de Gamaliel, criado aos pés de um rabino conhecido daquela época, um homem letrado em toda a palavra de Deus, e um homem zeloso da palavra de Deus. Certamente Saulo não era o único que existia ali em Israel com essas características. Certamente havia outros homens zelosos, mas aprove ao Senhor, que conhecia o coração desse Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, aprove ao Senhor aparecer diante dele desta maneira, fazendo dele então um verdadeiro apóstolo, alguém que esteve, que viu o Senhor Jesus. E Saulo se viu chocado diante daquilo, primeiro porque ele estava achando que estava fazendo a obra do Senhor. E ele com diligência buscava cartas para ir, como eu acabei de falar ainda agora, ao estrangeiro, buscar aqueles cristãos, aqueles do caminho, aqueles que estavam perturbando a religião dos judeus, a religião do Senhor, o Deus de Israel. Quando não mais que de repente, Paulo ou Saulo não esperava encontrar exatamente o Senhor, o Filho de Deus, e se encontrar e se perceber lutando contra a obra de Deus. Você já parou para pensar como tem gente por aí? Nós temos estudado seitas, nós temos estudado heresias. Você já parou para analisar quanta gente por aí julga estar fazendo a obra de Deus, quando na verdade não está, quando na verdade está se iludindo, se enganando? E aí eu te pergunto, quem você acha que vai aparecer para essas pessoas para dizer, olha, o seu zelo está, na verdade, redundando em recalcitrar contra os aguilhões. Você está investindo
num caminho de morte, achando que está investindo no caminho da vida. Saulo, no capítulo anterior, o capítulo 8, começa já dizendo que Saulo condescendeu, ele concordou com a morte de Estevão. E ainda no capítulo anterior, no capítulo 7, a gente vai ver que aqueles que apedrejaram Estevão depositaram suas vestes aos pés dele, Saulo de Tarso. Estamos diante de alguém que achava estar fazendo a obra de Deus. E nesse tempo de quarentena é tempo de pensarmos. Temos feito realmente a obra de Deus? Estamos, ou melhor, estávamos antes da quarentena fazendo verdadeiramente a obra de Deus, eu e você? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu estava trabalhando em algumas coisas aqui um pouco mais cedo e tive, por assim dizer, uma epifania. E fui lá em cima na cantina buscar alguma coisa e quando voltei, de relance eu olhei para aquele banco que fica aqui no nosso pátio e de relance achei que tivesse alguém sentado ali, mas obviamente não havia. E me veio à cabeça uma imagem do tipo, já pensou, e se fosse Jesus sentado ali? Eu comecei a imaginar uma conversa com ele, comecei a pensar, e se fosse o Senhor sentado ali? Pois não, boa tarde, o senhor está procurando alguém? O senhor deseja alguma coisa? Sim. Você é o pastor dessa igreja? Sou, sim, senhor. A quem? Como é seu nome? Eu sou Jesus. Jesus? Sim, eu sou Jesus de Nazaré. E eu queria conversar um pouco com você sobre a obra que você tem feito em meu nome. Já pensou se Jesus aparece na sua frente agora, na sua casa, e resolve dialogar com você sobre a obra que você tem feito para Ele? Imediatamente eu pensei na conversão de Saulo e disse, para Saulo não foi fácil. E pensando e analisando direitinho, cada um de nós conclui que, na verdade, se nós pararmos para analisar direitinho o nosso coração, a nossa conduta, o nosso trabalho, irmãos, há muito que nós podemos fazer mais. Nós podemos, como igreja, ir muito além, mas muito além. Nós podemos, porque estamos na força, na autoridade do Senhor Jesus, do Filho de Deus, que venceu até a morte. Quem nos separará do amor de Cristo? Você já parou para se lembrar disso essa semana? Durante esta quarentena? Quem nos separará do amor de Cristo? Será fome, nudez, perigo, espada? Não, estou bem certo de que nem a morte e nem a vida poderá me separar, nem alguma criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus. E assim como eu estava imaginando essa cena, conversando com o Senhor ali no pátio da 22, eu me lembrei também de que todos nós um dia vamos ter essa conversa. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos na eternidade diante do Senhor, ali nós vamos ter essa conversa. Ali nós vamos ouvir, olha, eu te dei esse dom, esse dom, esse dom, coloquei diante de você essa pessoa, esse vizinho, esse parente difícil, essa professora complicada, esse teu filho rebelde. E fiquei ali, eu estava ao teu lado, o Espírito Santo, movendo-se dentro de você para que a obra fosse feita. E o que vai ser? Será que temos enterrado talentos ou temos efetivamente usado com garra, com determinação,
com força, com vontade, mais do que com tudo, com fé, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Paulo, ou melhor, Saulo, precisou, como disse aqui o versículo 6, agora levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Nesse momento da sua conversão, do primeiro contato com o Senhor, Saulo não sabia, não tinha a menor ideia do que fazer. Ele só sabia que ele havia visto uma grande luz, ouvido uma voz dizendo ser Jesus e ficado de repente cego. E o que Paulo faz após isso? Ele simplesmente cumpre a palavra que lhe foi dita. E aquele Saulo agressivo, aquele Saulo que buscava a morte dos cristãos, ele tem um verdadeiro encontro com Deus, o Deus pelo qual ele zelava tanto. E a sua vida é mudada. Dizem o que ele precisa fazer e ele faz com diligência. Nós temos a palavra de Deus toda revelada para nós, já nos está sendo dito o que devemos fazer. Devemos orar com fé. Devemos falar e não nos calar. Devemos falar a tempo e fora de tempo. Devemos dobrar os nossos joelhos em oração, uns pelos outros, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos parentes, pelos políticos que comandam a nação, quer gostemos ou não deles. Irmãos, tudo é nosso. Tudo está nas nossas mãos. Não temos por que ter a incerteza que Saulo tinha nesse momento, onde ele precisava que lhe fosse dito o que fazer. Nós já sabemos o que devemos fazer. Eu rogo a Deus que a igreja que volte da quarentena, que ela volte com a força, com a energia de uma mola encolhida e ela avance e ela vença, e que esta igreja aprenda agora na quarentena o poder da oração, da resiliência, da sobrevivência e não do medo, não do pavor que ficam jogando contra nós aí na televisão, na mídia, mas que seja uma igreja que se levante para vencer, porque à nossa frente vai o capitão das nossas almas, vai o capitão da salvação, o nosso general, Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor te abençoe, que você possa se aplicar à oração, à súplica, às ações de graça, ajoelhando-se, buscando ao Senhor e, mais do que tudo, se comprometendo a voltar às atividades como alguém que vai trabalhar com firmeza em prol do Evangelho de Cristo, mais do que já trabalhou a sua vida toda até aqui. Não só você, eu também e cada um de nós. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Uma boa semana, uma boa quarta-feira, em nome dele mesmo, do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.